Ministério da Educação apresentou o programa Brasil na Escola. Novas regras para a cobertura de planos de saúde. Senado analisa a proposta que cria novas regras para o setor ferroviário brasileiro. Projeto vai levar energia por meio de placas solares ao Pantanal Sul-Mato-Grossense. Carteira digital de trânsito já tem 14 milhões de usuários. Tudo isso e muito mais em 1 minuto para você. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229 1186. Venha você também ser um parceiro do Telebrasil Notícias, divulgando sua empresa, comércio, produtos e serviços para todo o Brasil e o mundo. Ligue pelo WhatsApp São Paulo 11 94564 4237. Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Telebrasil Notícias. Estamos começando o Telebrasil Notícias dessa semana, sempre com as notícias na medida certa. Queremos agradecer a sua audiência em todo o mundo e aqui no Brasil também. E lembrando, como sempre, temos o apoio de O Palhão Artesanato, que está há mais de 56 anos, ali na região do Brás, oferecendo artesanato natural. Exatamente, você que busca matéria-prima, veja, por exemplo, esta informação bastante importante. Lá você vai encontrar telas sintéticas, diversos modelos e também cores aí para você, que você pode usar ela de diversas formas. Pergolados, móveis em geral e também aplicações em áreas externas. Você está vendo aí a qualidade do produto que o Palhão Artesanato tem a oferecer a você. Além disso, ele tem também produtos na linha artesanal natural para você colocar aí aquele produto em sua casa. Você encontra lá também lustres, você encontra ali também outros artigos, como você está vendo, que vem favorecer a parte artesanal brasileira. Lembrando que você que quer fazer seu pedido ou mesmo quer conversar nesse momento com o Palhão, o telefone para que você faça isso através do WhatsApp é 11 95265 8256. Temos também o 55 e temos o 58. Lembrando que você que prefere ter um contato via e-mail,
opalhão@terra.com.br continua ativo mesmo diante desse momento de pandemia aqui no Brasil. E lembrando que além da tradição, ele tem uma equipe especializada, ele tem um atendimento capacitado para te dar orientação, você que utiliza principalmente as matérias-primas como mostrada nesse momento. Vamos agora à nossa parte jornalística do Tele Brasil Notícias. Primeiro assunto tem a ver aí com o Ministério da Educação, que apresentou o programa Brasil na Escola, que vai contar com a colaboração de todos os estados brasileiros, municípios e também do Distrito Federal, para evitar que haja a repetência e também a evasão escolar nos anos finais do ensino fundamental. Vamos conferir. O programa Brasil na Escola conta com 3 eixos. Apoio técnico e financeiro às escolas com R$200 milhões a cada 2 anos para atender cerca de 1 milhão de estudantes de 5 mil escolas do ensino fundamental. No segundo eixo está a valorização de boas práticas, com R$50 milhões também a cada 2 anos, destinados a 10 mil escolas. E por último, a inovação. Além de cursos de formação, seminários e fóruns, este eixo prevê a seleção em princípio de 54 escolas para o apoio de projetos inovadores. Cada uma dessas escolas deve receber até R$100 mil por ano durante 5 anos. Cada eixo do programa vai atender a um tipo de escola. No apoio técnico e financeiro, vão ter prioridade instituições com baixa pontuação no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e que tenham pelo menos 70% dos alunos beneficiários do Bolsa Família. No eixo de valorização de boas práticas, vão entrar escolas cujos alunos tenham boas notas no Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Já o eixo de inovação vai premiar iniciativas inovadoras que aumentem a aprendizagem e a permanência do aluno na escola. Cumprimos, assim, nosso papel de coordenar políticas nacionais e apontar diretrizes sem interferir na autonomia das redes e unidades escolares. Tele Brasil Notícias. Pesquisa indica que 70% dos brasileiros estão endividados. Entre os fatores que justificam esse alto índice estão a perda de renda e os gastos extras motivados justamente pela pandemia. Organizar as contas e planejar os gastos ainda é uma dificuldade real para muita gente. Segundo a Proteste, 73% dos consumidores se consideram endividados e 17% dizem que estão super endividados. Quem é esse indivíduo muito endividado? É uma pessoa que tem uma renda entre 5 e 10 salários mínimos, renda mensal familiar, que é um nível que permite que os bancos e as financeiras ofereçam bastante crédito, mas que ele não consiga tomar esse crédito e ainda assim manter as suas despesas de sobrevivência em dia. Entre os fatores principais apontados como motivo para esse endividamento está a pandemia. Muitos trabalhadores perderam toda ou parte da renda por causa das medidas de isolamento. Outros passaram a ter mais despesas, como o pagamento de internet, por exemplo, para fazer o trabalho remoto. E ainda há os consumidores emocionais. Quando a gente fala da pandemia, o que está ocorrendo diariamente com o ser humano? Estresse, ansiedade. Ora, o que a compra em si ela faz? A compra nada mais é do que um gatilho comportamental que faz com que você emocionalmente resolva comprar alguma coisa. Segundo a pesquisa, 64% dos entrevistados com renda entre 5 e 10 salários mínimos estão gastando mais durante a pandemia. Com gastos extras e renda menor, o resultado são contas em atraso. Segundo a Proteste, pelo menos 43% dos pesquisados deixaram de pagar alguma conta no último ano.
Atualmente, as pessoas que estão super endividadas têm que ter procedimentos um pouco mais radicais. Por exemplo, calcular o conjunto das suas despesas básicas mensais. Quanto se gasta com a moradia, com as contas básicas da casa, com transporte, com saúde, quem ainda consegue pagar a saúde, e tentar separar, reservar aquele montante. Na sequência, renegociar suas dívidas, de preferência antes que elas vençam. E, finalmente, buscar trocar dívidas mais caras pelas mais baratas. Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora do Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Autismo que afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Quem sofre do transtorno tem uma maneira própria de se comunicar. Mas isso também não significa que essas pessoas não estabeleçam relações sociais, contato com outras pessoas e também contatos afetivos. No Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, o fundamental foi justamente esclarecer, desmistificar esses outros pontos sobre essa questão. Vamos acompanhar. O menino navega sem reagir aos estímulos externos, até que num dado momento a animação mostra como o cérebro dele funciona. É um jeito bem diferente de perceber e se relacionar com o mundo. O vídeo é de uma campanha da Federação de Autismo de Madrid, na Espanha, e explica bem como funciona a cabeça de uma pessoa com o espectro autista. Só que, como o nome diz, é um espectro. Portanto, cada autista tem um grau próprio. É como se fosse uma régua. Então nós temos pessoas com autismo leve, até com autismo severo. Dentro dessa régua, dentro desse espectro, nós temos vários níveis. Por isso que a gente diz que é um transtorno muito subjetivo e individualizado. A Poliana tem 20 anos, é estudante de engenharia de bioprocessos no Paraná e é autista. Também é ativista pela causa. Quando você recebe o diagnóstico, é muito importante que você se identifique com pessoas iguais a você, para que você entenda que a tua realidade não é algo totalmente discrepante, que você não é um alienígena no meio daquilo tudo. Não mesmo. No Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, celebrado hoje, vale salientar que os autistas têm um jeito próprio de se relacionar afetivamente com a família, amigos ou parceiro. Para mim é uma coisa um pouquinho complicada me relacionar com as outras pessoas. Não é que eu não queira ou que eu não me importe, que é algo que está muito enquadrado no senso comum, né? Que o autista vive no próprio mundo, que ele não tem empatia em relação aos outros. A questão é que a gente tem um pouquinho de dificuldade para chegar no mesmo ponto que as pessoas neurotípicas chegam. As pessoas que estão ao redor, que estão convivendo com essas pessoas, são o principal elo que elas têm com o contexto social. Então essas pessoas precisam estar preparadas para poder ajudar. Essas pessoas mais próximas, elas vão fazer esse elo, por isso elas precisam sim ser capacitadas para poder, lidar de forma mais tranquila com esse autista. A Turma da Mônica tem agora o personagem André, que é autista. E toda a turminha já sabe que a melhor forma de combater o preconceito sobre como se relacionar com ele é o conhecimento. Por meio de terapia adequada, eles podem chegar a levar uma vida quase normal. É isso aí, André! Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229 1186. Tele Brasil Notícias.
Muito bem, queremos agradecer o apoio de O Palhão Artesanato e de outros empresários que acompanham o Tele Brasil Notícias, né? E o Palhão Artesanato está há mais de 56 anos ali na rua Oiapoque, número 89, oferecendo desde matéria-prima até produtos para você ter aí na sua casa, na sua empresa e assim por diante. Mas vamos falar de matéria-prima, a tela em PVC com poliéster de 1,35 m de largura. E onde você aplica ela? Em pergolados, móveis em geral, áreas externas, conforto térmico e também acústico. Ela é resistente à abrasão, é bactericida, não propaga chamas e é também reciclável e fácil de você limpar. Você que utiliza essa matéria-prima, ou você que está buscando ter aí a tela de PVC, o Palhão Artesanato tem para você e oferece entrega em sua casa, em sua empresa, aonde você necessitar. Então anote agora o e-mail, caso você queira falar com ele diretamente por e-mail, opalhão@terra.com.br. Ou mesmo ainda, você pode, através do WhatsApp, se comunicar com o Palhão Artesanato, que é 11 95265 8256. Tem também o 55 e tem também o 8258. Lembrando que são produtos de qualidade, oferecendo aí uma segurança para que você possa tanto adquirir o produto como utilizar aí na sua indústria, na sua empresa, no desenvolvimento do produto que você oferece neste momento de pandemia. Vamos voltar então às nossas informações jornalísticas do Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora sobre o setor ferroviário do Brasil, que aliás é um setor que merece uma atenção, porque se conseguimos escoar produtos através das ferrovias e também utilizar um pouco delas em lugar de rodovias asfaltadas, teremos aí um pouco mais de sucesso e recursos financeiros sendo distribuídos por igualdade. O Senado, inclusive, nessa questão, está analisando uma proposta que cria novas regras para esse setor, que é o setor ferroviário. O objetivo é justamente esse: atrair investimentos privados, mantendo a presença estatal e também ampliar a malha de trens e promover justamente a revitalização de trechos que estão hoje abandonados. O novo marco regulatório das ferrovias, proposto pelo senador José Serra, é prioridade para o governo e para o escoamento de cargas do país. Faz 25 anos desde a desestatização do sistema ferroviário e 10 desde que o último regulamento do setor foi publicado. O relator do projeto de lei, senador Jean Paul Prats, explica que o segmento precisa de investimentos e de uma regulação da entrada de novos operadores para a manutenção da eficiência. A ideia é permitir que interessados em explorar uma ferrovia possam, em alguns casos, fazer isso por autorização e não por concessão ou permissão, como acontece hoje. Vão ser ferrovias construídas e operadas, portanto, em regime de direito privado, mas sem, em momento algum, abrir mão da segurança regulatória imprescindível a qualquer atividade estratégica para o país. A autorização é um processo mais ágil em comparação com a concessão. A concessão exige estudos prévios feitos pelo governo para poder realizar a licitação, além de mais controles do contrato por parte do Estado, já que a linha fica sob responsabilidade e propriedade do governo. A malha ferroviária do país tem pouco mais de 29 mil quilômetros de extensão e pelo menos 1/3 está subutilizado ou abandonado. As autorizações também vão ensejar novos investimentos para escoamento de áreas produtivas de minérios, de grãos, de outras mercadorias que hoje estão isoladas ou atendidas de forma ineficiente pelo transporte rodoviário. E a possibilidade do governo de fazer chamadas públicas planejadas para identificar interessados em explorar novas linhas para conectar regiões ou até mesmo trechos ferroviários que hoje se encontram ociosos ou abandonados. Mas este especialista questiona o destino da indenização referente a esses trechos abandonados, apesar de reconhecer avanços no projeto. Pretende destravar o verdadeiro nó que está no sistema ferroviário nacional em função dessa falta de planejamento
global desde 96, né? A indenização dessas linhas abandonadas não estão indo para os estados onde essas linhas foram abandonadas. Vamos pegar ali, a FCA então é campeã das linhas abandonadas em Minas, no Rio de Janeiro. Então acabou, né? Minas então sofreu muito. E esse dinheiro não está indo para ressarcir esses estados. Eles estão indo para aplicar em outras coisas que de interesse da FCA. O presidente da Comissão de Infraestrutura é a favor do projeto. Há décadas o Brasil tomou a iniciativa de investir praticamente só no modal rodoviário, que além de ser mais suscetível a roubos e perdas, ainda é mais caro por conta dos combustíveis, dos pedágios e também das péssimas condições das rodovias brasileiras. Isso encarece muito o custo do Brasil. Tendo em vista que o país atravessa uma crise fiscal grave, é necessário atrair cada vez mais investimentos privados. E isso, no caso da malha ferroviária, só será possível se diminuirmos a burocracia e oferecermos vantagens às empresas interessadas. Esse engenheiro ferroviário acredita que o novo marco regulatório do setor vai ajudar a promover o desenvolvimento da economia do país. Com o investimento privado, nós teremos a tendência de ter uma participação maior do PIB, trazendo mais qualidade, eficiência e ganho logístico para o setor ferroviário. Até porque nós já temos até alguns investidores que estão aguardando o projeto entrar em vigor para que possam entrar e implantar as suas ferrovias e ofertar seus serviços. Tele Brasil Notícias. Pois é, o Tele Brasil Notícias registra todos os fatos nacionais de suma importância. E um dos fatos bastante importantes é que novos comandantes das Forças Armadas são apresentados em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro escolheu os novos comandantes da Marinha, do Exército e também da Aeronáutica. O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa, Braga Neto. Os novos comandantes das Forças Armadas foram apresentados nesta quarta-feira no Ministério da Defesa pelo ministro Braga Neto. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira se mantêm fiéis às suas missões constitucionais de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e as liberdades democráticas. O almirante de esquadra Almir Garnier Santos é o novo comandante da Marinha Brasileira. O general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira foi o escolhido para comandar o Exército. E a Aeronáutica ficou a cargo do Tenente Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Batista Júnior. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias, a informação sempre na medida certa. Pandemia fez o faturamento de muitos negócios cair e muitos outros, inclusive, tiveram que fechar as portas. Porém, um relatório do Sebrae aponta empresas chefiadas por mulheres que foram as mais prejudicadas nesse momento. Vamos conferir. A trajetória era de ascensão desde 2016, mas com a pandemia, o número de mulheres que tocam o próprio negócio no Brasil caiu drasticamente. O estudo do Sebrae mostra que o terceiro trimestre do ano passado teve 1.300.000 negócios femininos a menos do que no mesmo período de 2019. A pandemia exige um isolamento social e, nesse sentido, acaba ficando para as mulheres, em parte, uma parte mais expressiva, o cuidado com crianças e com idosos. A expectativa, de acordo com o Sebrae, é de que, com a vacinação e a volta da atividade econômica, o empreendedorismo feminino também retome o crescimento. Enquanto isso, a orientação é de que mulheres em casa busquem grupos de apoio online e ferramentas digitais de trabalho para não abandonar o negócio.
É o caso das Marianas, um grupo de mais de 800 mulheres do município de Mariana, em Minas Gerais, que busca a capacitação e a aceleração de negócios chefiados por elas. Tivemos também que nos reinventar logo o rompimento da barragem e agora nessa crise, nessa pandemia em 2020 e ainda 2021, e agora nós estamos com atendimentos online. A plataforma Empreendedoras Maduras conecta mulheres com mais de 40 anos que oferecem serviços como babá e decoradora. A ferramenta já nasceu online antes da pandemia e acabou crescendo bem mais rápido do que o previsto. Esse tipo de ambiente tecnológico te ajuda a colocar o seu serviço, as suas informações e que te coloca numa vitrine para outras empreendedoras contratar. Eu acho que ele foi acelerado com a questão da pandemia, porque a gente achava que ia ter mais dificuldade das mulheres aderirem, mas com o advento desse isolamento social, a gente teve que entrar de cabeça no online, né? Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar de saúde, hábitos que podem levar ao câncer. Você já ouviu falar sobre esses hábitos? O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que até o ano que vem vão surgir 625 mil casos de doença no Brasil por ano. O número serve como um alerta para justamente a necessidade de se mudar hábitos que acabam sendo nocivos e fazer-se o diagnóstico precoce do câncer. Vamos à reportagem da TV Ceará. As atividades de conscientização sobre o diagnóstico e prevenção acerca dos diferentes tipos de cânceres não param. É que a doença, responsável por milhões de mortes a cada ano em todo o mundo, pode ser evitada com a mudança de hábitos da população. E de acordo com o Núcleo de Oncologia e Hematologia do Ceará, quase 90% dos cânceres estão associados a causas externas, ou seja, sedentarismo, obesidade e má alimentação. Será que a população já começou a mudar esses hábitos com a prática de atividade física e cuidado com a alimentação? Eu tenho essa atividade todo dia de caminhar. Tenho a hidroginástica que eu faço 3 vezes. Eu tenho uma alimentação saudável, não bebo, não fumo. E o que os especialistas dizem acerca dessas mudanças? Evitar as comidas embutidas, os defumados, os salgados, os enlatados e a prática de atividade física. Hoje está bem conhecida que a relação da atividade física, sobrepeso e obesidade tem impacto no desenvolvimento de tumores. Um levantamento feito pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, mostrou uma estimativa de 625 mil novos casos de câncer anualmente até 2022. E apesar dos dados serem estimados, são alertas para os profissionais da área que ainda precisam lutar contra os efeitos da pandemia da Covid-19 nos exames de diagnóstico. Pacientes estão chegando no consultório com doença mais avançada, ou localmente avançada, ou já disseminada com metástases. Isso decorrente desse atraso. Então, a nossa mensagem é que as pessoas ainda continuem fazendo seus exames adequadamente, suas prevenções, seguindo as medidas de restrição, seguindo as medidas de segurança. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil Notícias. Você viu aí as informações de O Palhão Artesanato, lembrando que são mais de 56 anos com muita tradição em artesanato natural.
matéria-prima e produtos. Observe agora, tela sintética, diversos modelos e cores podem ser usadas inclusive para pergolados, móveis em geral e aplicações em área externa. Produto de altíssima qualidade, resistente e com tratamento UV, tendo a largura de 1,35 m. Quer ter mais detalhes e mais variedades de produtos? Pode mandar e-mail para opalhão@terra.com.br ou mesmo, agora mesmo através do WhatsApp, está ligando para 11 95265 8256, tem o 55 e tem o 8258. Palhão Artesanato está na rua Oiapoque, número 89, no Brás, há mais de 56 anos, oferecendo tradição e qualidade para você. Vamos agora falar um pouquinho sobre energia solar. Exatamente. O projeto vai levar energia por meio de placas solares ao Pantanal Sul-Mato-Grossense. É o projeto Ilumina Pantanal, que faz parte do programa de eletrificação rural do governo federal, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia. A chegada das placas solares melhorou a vida de Mário Sérgio, proprietário de uma fazenda no interior do Mato Grosso do Sul, em Corumbá. Nós temos hoje a televisão, a parabólica, temos a geladeira, temos o freezer, nos quais todos estão funcionando perfeitamente devido à implantação disso. A fazenda de Mário Sérgio recebeu placas de energia solar do projeto Ilumina Pantanal. A ação faz parte do programa de eletrificação rural do governo federal, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, e tem como foco universalizar o acesso à energia elétrica em todo o país. O projeto será realizado a partir de sistemas de geração solar individuais com sistemas de baterias, operando off-grid, ou seja, sem conexão com as redes de distribuição. Ao todo, 2.167 unidades consumidoras serão beneficiadas pelo projeto, o que representa em torno de 5.000 habitantes que vivem nos municípios de Corumbá, Aquidauana, Coxim, Ladário, Porto Murtinho, Rio Verde e Miranda, todos no Mato Grosso do Sul. Do total de residências, 77 serão beneficiadas com o modelo tradicional de transmissão de energia elétrica. As outras 2.090 receberão o modelo de geração solar. Vai trazer dignidade àquelas pessoas que vivem no Pantanal Sul-Mato-Grossense. Uma região inóspita, uma região de difícil acesso, mas que também tem que ter a priorização da universalização. Traz desenvolvimento e conforto, né, para aquela comunidade que está ali no Pantanal. Tele Brasil Notícias. Muito bem, você tem plano de saúde? Fique atento porque começaram a valer as novas regras para a cobertura dos planos de saúde. Com a mudança, com quase 70 exames e tratamentos passam a fazer parte da lista obrigatória dessa assistência. Vamos conferir. O seu Bernard passou por um procedimento chamado TAV, um implante de uma prótese por catéter. Na época, a dificuldade para conseguir a liberação do plano de saúde foi grande. A inclusão do TAV me devolveu a qualidade de vida que eu tinha perdido, toda a sinceridade, fui um renovado de vida. Quem sofre com a mesma doença não vai mais precisar enfrentar tanta dificuldade para conseguir a liberação do plano. Uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar ampliou diversas coberturas aos usuários, entre elas o TAV. Antigamente, esse tratamento ele tinha que ser feito apenas por cirurgia, a cirurgia cardíaca convencional, que abria o peito, né? E o TAV, a gente consegue, através de um catéter inserido pela artéria da virilha, colocar essa válvula com o coração em movimento, coração batendo. E o procedimento acaba sendo muito mais fácil e muito mais rápido. Além do TAV, outros 68 procedimentos foram incluídos na cobertura obrigatória dos planos de saúde. Dos serviços incluídos, 50 são de fornecimento de medicamentos e outros 19 são de terapias e cirurgias indicadas para o tratamento de diversas doenças, como psoríase, asma e esclerose múltipla. Nos medicamentos, a resolução com as novas coberturas vai beneficiar mulheres com tumor em estágio avançado
avançado na mama, pacientes com câncer de pulmão, além de outras opções para tratamentos de leucemias, melanomas e tumores. Entre cirurgias liberadas estão intervenções para tratar hérnia de disco lombar, problemas na mandíbula, na coluna cervical e no coração. Para definir o novo rol de coberturas, nós avaliamos um conjunto de critérios e os procedimentos incluídos são aqueles que os ganhos coletivos e os resultados em saúde são os mais relevantes para os pacientes. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar com você que tem a sua CNH. Por quê? A Carteira Digital de Trânsito é mais um dos 4.000 serviços já disponibilizado pelo governo federal para facilitar justamente a vida do cidadão. O documento que é obtido por meio do aplicativo do Denatran tem mais de 14 milhões de usuários e foi escolhido como o melhor aplicativo de serviços da administração federal. Ter a carteira de motorista e o documento do carro guardados no celular é uma forma segura de ter tudo sempre à mão e com a mesma validade dos impressos. Ele permite que eu tenha a minha habilitação, a minha CNH e que eu veja no sistema se eu cometi alguma infração, e ele também me oferece noções de educação de trânsito. Para conseguir a carteira é simples. Depois de instalar o aplicativo, o acesso é feito através do login único do gov.br. É só apontar a câmera para o QR Code e tirar uma foto dentro do aplicativo, que irá comparar a sua foto com a foto do banco de dados do Detran. Por último, é preciso confirmar o número do endereço postal que está cadastrado na CNH. Tele Brasil Notícias. Chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso quadro Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje: contratação de detetive não é suficiente para justificar uma ação penal por perturbação de tranquilidade. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça trancou uma ação penal que se apurava o denunciado que teria cometido uma contravenção por perturbação da tranquilidade, que é o artigo 65 do Decreto-Lei 3.688 de 1941. Ao ter contratado, por meio de terceiros, um detetive particular para acompanhar a ex-companheira. Contratação de detetive particular não é suficiente para justificar ação penal por perturbação da tranquilidade, decide quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. O julgamento apurava se o denunciado, ao contratar, por meio de terceiro, um detetive particular para monitorar a ex-companheira, teria cometido contravenção por perturbação da tranquilidade, previsto no artigo 65 da Lei das Contravenções Penais. Para o colegiado, a denúncia não apontou objetivamente qual conduta ilícita teria sido praticada, já que a profissão de detetive é atividade regulamentada em lei e a simples contratação não seria motivo suficiente para caracterizar a contravenção penal. De acordo com o ministro Ribeiro Dantas, relator do recurso em habeas corpus, para se configurar a perturbação sujeita à sanção, a doutrina exige a demonstração do dolo acrescido do elemento subjetivo específico consistente em perturbar assintosamente ou de maneira censurável. No caso analisado, o ministro enfatizou que a denúncia não apresenta elementos que demonstrem a intenção de molestar ou perturbar a ex-companheira com a contratação do detetive. Nesse sentido, entendeu que o fim específico de monitorar alguém não pode ser considerado ilícito. O colegiado acompanhou o voto do relator e determinou o trancamento da ação penal. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255.
56 e 58. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Muito bem, você viu as informações de Opalhão Artesanato, que está há mais de 56 anos ali no Brás, próximo ao Largo da Concórdia, na Rua Oiapoque, número 89, trazendo sempre produtos em artesanato natural, matéria-prima e toda a linha de produtos para que você use na sua empresa, na sua casa, produtos que são úteis. Mas vamos falar agora de matéria-prima, como as telas de ratã de fibras naturais, cestabada e japa, indicadas para decoração de móveis, portas, bolsas e biombos e muito mais. Lembrando que ele atende você através do e-mail para você fazer seu pedido, que é opalhão@terra.com.br, e você que tem necessidade de utilizar o WhatsApp para falar mais rápido e receber o produto em sua empresa, em sua casa, 11 95265 8256, tem o 8255 e o 8258. Lembrando que você faz o seu pedido, ele vai encaminhar até você, e mesmo diante desse momento de pandemia, você pode entrar em contato, conversar com ele, para que você possa fazer a reserva da sua matéria-prima ou daquele produto que você deseja receber o mais breve possível. Opalhão Artesanato. Vamos agora falar então das iniciativas em busca da redução da fome que afeta muitas pessoas neste momento de pandemia. Então, as iniciativas solidárias estão buscando reduzir a fome nesse momento. E muitas pessoas, inclusive, estão enfrentando o problema da fome por causa da pandemia. E justamente as pessoas de iniciativa própria estão tentando diminuir esse problema. Vamos observar. Antônio Carlos está em situação de rua, no Rio de Janeiro, há quase 2 anos e conhece bem a dificuldade para se alimentar nesse momento em que a pandemia afeta a economia. Nas enchentes de 2019, 8 e 9 de abril, eu perdi tudo. Aí então o único jeito era vir morar na rua. Porque traz alimento, né? Com essa pandemia a saúde já não estava boa. Então isso deu uma brecada em quase tudo. Para ajudar outras pessoas que enfrentam a fome, multiplicam-se as iniciativas de distribuição de alimentos. Nessa fila, por exemplo, estão beneficiados da campanha do Instituto Lar. Essa fila está aumentando. O número de pessoas na rua está crescendo. Eu não sei se de repente é só por conta da pandemia ou de repente do desemprego, mas essa fila está cada dia mais crescente, né? Eles contam com isso, né? Eles contam com essa comida, né, com esse alimento. Então, assim, quando acaba as quentinhas, pra gente, e tem pessoas na fila ainda que não comeram, né, isso pra gente é muito triste ainda, né, ver pessoas com fome, né, isso ainda dói na alma. Outro projeto é o Tem Gente com Fome, união da Coalizão Negra por Direitos com a Anistia Internacional e outras instituições sociais. O objetivo é arrecadar mais de 130 milhões de reais para distribuir cestas básicas para mais de 220 mil famílias. Nós sabemos que é uma meta muito alta. A lógica que nós construímos se dá em torno da ideia de que precisamos fazer chegar o equivalente a R$200 em apoio, em auxílio para cada uma das famílias. Isso equivale a uma cesta básica, a produtos e equipamentos de segurança, de higiene, como máscara, álcool em gel, sabonetes, e também apoio à defesa de defensores de direitos humanos. Para participar é fácil. As doações podem variar de R$10 a R$5 mil. A plataforma na internet temgentecomfome.com.br é o principal local de encontro da solidariedade à campanha. Por ali você pode doar direto na plataforma e tem também o número e os dados da conta bancária para quem quiser fazer o depósito direto. Então esses recursos serão todos destinados à situação de emergência, seja alimentar e seja social. Tele Brasil Notícias. Está começando a partir de agora o nosso quadro Polícia em Ação. A polícia em benefício da população.
E vamos começar com o nosso primeiro assunto. Policiais militares localizaram desmanche de motos na zona sul da capital. Policiais militares que merecem o nosso respeito e cumprimento pela atuação. Vamos ao histórico dos fatos. Quinta-feira, dia 1º de abril, horário 21 horas. Então, os policiais da Força Tática e também da Rondas Ostensivas com apoio de motocicletas do 50º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana foram informados pelo Copom, que é o Centro de Operações da Polícia Militar, sobre uma ocorrência, uma motocicleta roubada por indivíduos em uma segunda motocicleta sem placa recuperada pelo batalhão vizinho. Imediatamente a equipe iniciou o patrulhamento com vistas às características dos indivíduos que foram ali descritos. E lá pela estrada do Barro Branco, e em poucos minutos viram os descritos, onde foi dado ordem de parada e, infelizmente, eles desobedeceram às autoridades. Após breve acompanhamento, o garupa tentou pular da motocicleta e fugir ali do flagrante, sem sucesso. Foi realizada a abordagem, inicialmente nada de ilícito foi localizado com o indivíduo. Indagado sobre o destino que seria levado a motocicleta roubada, ele confessou onde seria o desmanche. Agora observe, o local indicado pelo indiciado era uma residência inabitada. E por todos os cômodos foram localizados peças de motos e pela quantidade de peças, estima-se mais de 40 motos em situação de desmanche. É lógico, qual foi o final? Os criminosos foram conduzidos ao 101º Distrito Policial, aonde permanecem à disposição da Justiça. Polícia em ação. E vamos agora ao nosso caso seguinte. BAEP prende criminoso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Fatos também ocorridos aí na quinta-feira, dia 1º de abril. Policiais militares, então, do 3º BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia, durante o patrulhamento pelo bairro Secap, na cidade de Lorena, aliás, obrigado aí pela sua audiência em Lorena, prenderam 2 indivíduos que efetuavam o tráfico de drogas na região. Com eles foram localizados 394 empedorfes contendo cocaína, 115 invólucros de maconha, um revólver calibre 38 com 6 munições intactas, 2 balanças de precisão, 3 aparelhos celulares e também a quantia de R$ 4.789 em espécie. Ocorrência apresentada no Distrito Policial da região. Com este último fato da ação policial, porque o nosso quadro é Polícia em Ação, vamos ficando por aqui, voltando na semana que vem, mostrando para você as atitudes e a ação da polícia em nosso benefício de segurança. Polícia em Ação. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil no Esporte. No oferecimento de Opalhão Artesanato, está entrando no ar o Tele Brasil Esporte no ar. Notícia de esporte, informação e também fatos que estão acontecendo. Tele Brasil no Esporte.
Opalhão Artesanato, onde você faz sempre um bom negócio através do e-mail opalhão@terra.com.br e mais ainda através também do WhatsApp 95265 8255 8256 8258 e lá você encontra artesanato natural. Exatamente, você encontra matéria-prima, encontra produtos e toda uma linha, e diante da pandemia você pode ligar lá, conversar com o Palhão e trocar informações. E lembrando, além das informações, ele é tradicional ali no Brás, na rua Oiapoque, número 89, há mais de 56 anos, próximo ali ao Largo da Concórdia. Tele Brasil no esporte. Primeiro assunto, vamos falar de quem? Do Santos, que terá de ir atrás de zagueiros no mercado. Notícias do mundo esportivo. Isso mesmo, depois de ver o Laércio ir para o Chapecoense, o time da Vila Belmiro perdeu outras duas peças que são importantes neste último final de semana, para o Náutico e para o Sport, rivais do futebol pernambucano. Exatamente, no sábado, o jovem Wagner Leonardo, de 21 anos, foi emprestado até o final da temporada ao Náutico para ganhar experiência. O jogador fez alguns jogos pelo clube na defesa e também quebrou galho, inclusive como lateral esquerdo, na ausência de Felipe Jonathan. Mas causou indignação a rescisão de Sabino pelo Santos. O clube pediu a volta do defensor do Coritiba após o Brasileirão. Renovou seu contrato e pouco tempo depois optou pela rescisão, abrindo caminho para ele se acertar com o Sport sem nenhum ganho ao Clube Santista. Tele Brasil no esporte. E vamos agora à notícia seguinte de esporte, falando aí do ex-meia Alex, que iniciou segunda-feira uma nova etapa no futebol. Notícias do mundo esportivo. Após uma longa carreira profissional vitoriosa em equipes como Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro e Fenerbahçe, agora o treinador iniciou o trabalho no comando do Sub-20 do São Paulo. Exatamente. Apresentado pelo clube no Morumbi, o jovem técnico de 43 anos ressaltou que, apesar da estreia na função, carrega uma bagagem de 7 anos de preparação para esse novo desafio. Tele Brasil no esporte. E vamos à notícia seguinte de esporte, agora falando do volante Jonatas, que está liberado para fazer a sua estreia com a camisa do Bahia. Notícias do mundo esportivo. Justamente na segunda-feira, agora dia 5, o atleta teve seu nome publicado no boletim informativo do BID, que é a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Com 29 anos, o atleta estava no time da Arábia Saudita antes de fechar com o Esquadrão de Aço. Ele foi anunciado em março e já vinha treinando junto com o grupo no CT Evaristo Macedo. Tele Brasil no esporte. E vamos à última notícia de esporte. Notícias do mundo esportivo. A Conmebol definiu durante o 74º Congresso Ordinário da entidade, na última terça-feira, os valores da premiação na fase da Copa Libertadores 2021. Mesmo sofrendo com os efeitos do coronavírus em suas competições, as premiações previstas para Libertadores 2021 serão as mesmas dadas em 2020. Confira agora os valores que vão se somando fase a fase. Participação na fase 1, $350 mil, ou seja, R$1.600.000 na cotação atual do dólar. Participação na segunda fase, $500 mil, R$2.700.000 na cotação atual do dólar. Participação na terceira fase, $550 mil, R$3 milhões na cotação atual. Participação na fase de grupos, $1 milhão por jogo como comandante, $5,5 milhões na cotação atual em reais, $3 milhões por 3 jogos, ou seja, $16,5 milhões na cotação atual.
Participação nas oitavas e final, $1 milhão, ou seja, 5.800.000 reais na cotação atual. E tem mais ainda. Participação nas quartas e final, $1,5 milhão, o que equivale a 8.200.000 reais na cotação atual. Participação nas semifinais, $2 milhões, ou 11 milhões de reais na cotação atual. Tele Brasil no Esporte. E com essa informação, o Tele Brasil Esporte no ar vai ficando por aqui, voltando na semana que vem. Até lá! Tele Brasil no Esporte. Tele Brasil Notícias. Pois é, como eu falo sempre, tudo que é bom acaba durando pouco. E o Tele Brasil Notícias de hoje foi isso. A informação na medida certa, com fatos desta e também de outra semana. Antes de encerrarmos, então, vamos falar do momento de pandemia, momento em que você aguarda, eu também, a vacina necessária para nos ajudar a combater justamente a Covid-19. Mas, além disso, temos que ter cuidados que são necessários ao usarmos a máscara. Um dos aspectos envolve a higienização das mãos até mesmo antes de pegar na máscara. Esse é o primeiro cuidado para evitar a contaminação pelo coronavírus. Vamos ver aí a médica Patrícia Tavares, que explica outras ações que são necessárias. O uso da máscara deve observar certos cuidados, e o principal deles é com a higiene. Vamos ver o que recomenda a doutora Patrícia Tavares. Higienize as mãos antes de pegar na sua máscara, pegue pelas hastes de elástico, coloque ao redor da boca. A máscara deve cobrir o nariz até o queixo, porque se isso aqui e aqui não tiverem bem vedados, a gente acaba se contaminando da mesma maneira. Então é muito importante. Peguei somente pelo elástico e na hora de tirar a mesma coisa. Tirei, coloquei dentro de um saquinho para que quando eu chegar em casa eu possa higienizá-las. Higienizo a mão de novo e pego uma nova máscara. É importante esse cuidado de você não deixar a máscara pendurada na orelha, no pescoço, porque você vai estar contaminando a si e contaminando a máscara. Tele Brasil Notícias. O Tele Brasil Notícias de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, voltando na semana que vem. Até lá! Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229 1186.